Olá, boa noite. Como é que você tá hoje? Eu estou aqui super bem, iniciando essa live, onde nós iremos falar sobre o Outubro Rosa, sobre a importância da prevenção, a importância de nos tocarmos. E eu estarei aqui com uma convidada super especial que é a Tânia. Ela já está por aqui e eu vou convidar a Tânia. Espera só um pouquinho que deixa eu convidar a Tânia aqui para participar ao vivo comigo. Pronto, já enviei sobre esse tema tão importante que é a prevenção. Oi, Ângela, que alegria ter você aqui com a gente. Estou aguardando, vamos ver a Tânia, acho que já está entrando. Deixa eu ver, cadê a Tânia? Tânia, você está aí? Oi, Dani. Oi, eu não estou te vendo, não sei se o seu celular você está me vendo? Eu estou te vendo, é. É, de repente você. Deixa eu perguntar pro Agora, pessoal. Ah, agora sim, agora achei. tô. Ah, eu tava aqui no escuro. Ah, Não, é que eu não mexi direito no meu celular aqui. então tá ótimo, mas tá ótimo já. Bem-vindas, meninas que já estão aí. Olha só, a mulherada já chegando aí para nos prestigiar. É muito importante a sua presença conosco hoje, a presença de todos vocês. E eu vou me apresentar porque tem meninas aqui que não me conhecem, né, que são seguidoras da Tânia. E depois a Tânia vai se apresentar, porque daí tem meninas que talvez não conheçam a Tânia. Enquanto isso, eu peço para você que está nos assistindo agora, vai ali no aviãozinho ali embaixo e envia para suas amigas, porque esse assunto é muito importante para todas nós. Boa noite a todas as meninas que estão entrando, vocês são maravilhosas. Então, eu sou a Dani, sou terapeuta holística, atendo, então, pessoas com vários sintomas aí, né? Pessoas que precisam cuidar da sua saúde mental. Não somente quem tem algum problema, quem tem algum sintoma, mas também quem quer cuidar da saúde, quem quer prevenir, né? E quando nós falamos da saúde mental, está incluído o corpo também, porque nós somos um conjunto, né? Nós somos corpo, alma, espírito, nós tratamos da saúde mental, da saúde física e assim a gente vai vivendo. Eu moro em Blumenau, atendo então tanto online para todo o Brasil, como na Vila Itopava, Itopava Central, e assim a gente vai fazendo esses atendimentos. Agora eu vou então dar a oportunidade para a Tânia se apresentar primeiro, falar um pouquinho dela, depois a gente já entra no assunto aí, tá bom? Enquanto isso, vai compartilhando a live ali no aviãozinho e assim, ó, deixem coraçõezinhos pra gente, para nós colorirmos esse mundo de corações maravilhosos e cheios de amor. Tânia, pode se apresentar então. Então, boa noite. Eu sou a Tânia, eu sou manicure, sou cabeleireira. Muitas das meninas que estão aí online já me conhecem, outras não. Eu tenho 47 anos e a Dani me convidou para estar participando hoje porque o outubro é um mês bem especial para mim também. Então, eu fico muito feliz em estar aqui. E qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, manda para a gente para poder responder vocês. Se alguém Isso, tiver algum medo, alguma coisa, como eu também tive, fique à vontade. isso mesmo. Então, meninas, nós vamos falar sobre o Outubro Rosa, sobre a prevenção. Não é só porque é outubro que a gente tem que se prevenir. Nós temos que fazer isso durante o ano todo. Porém, nesse mês é um mês de conscientização. Então, é um mês que talvez na correria do dia a dia nós não temos tempo, né, de lembrar, de avisar as amigas, de avisar as parentes, mas no mês de outubro, então, ele é determinado para isso. E o Outubro Rosa, ele foi criado lá nos Estados Unidos na década de 90. E o intuito era esse mesmo, né? Era conscientizar as pessoas sobre o câncer de mama. E essa conscientização, então, ela foi se espalhando para todo mundo e hoje é mundial, né? Então a gente vê lacinhos cor-de-rosa. Eu até vim aqui, a live é dividida, daí a gente não consegue ver, mas eu também vim de rosa hoje, né? A Tânia tá de rosa, para que nós fixemos essa ideia, né? E assim, Tânia, o legal que nós podemos falar hoje
é sobre o diagnóstico precoce, né? Porque daí muitos falam assim, mas o diagnóstico precoce vai me curar? Não, não vai curar. Mas ele vai dar oportunidade para que você tenha tratamento mais eficaz, tratamento a um prazo, né, muito mais curto do que se já estiver em estágio avançado. E agora, Tânia, eu quero perguntar para você assim, eu quero que você primeiro conte um pouquinho aí e eu quero que você me diga assim, como que você descobriu que você estava com câncer? Como que foi? Foi se tocando? Foi um exame? Ou Foi. foi de repente? Como que foi? Foi me tocando. É que eu já tinha um nódulo que eu já vinha monitorando, que eu tinha na mama esquerda, que apresentava sempre um nódulo de gordura, como a maioria das mulheres tem, um nódulo hormonal, uma certa idade acaba dando uns nódulos na mama, o médico me explicava que podem ser nódulos de gordura, podem ser nódulos hormonais. E final de 2016, em dezembro de 2016, eu fiz uma ultrassom e estava tudo certo. E em março de 2017, no banho, no autoexame, eu descobri um caroço. E ele era diferente, não era aquela bolinha que eu sentia. Então, eu procurei o posto de saúde, aí foi pedido uma mamografia, a princípio, que é o segmento do SUS. Aí na mamografia não apareceu nada, mas pedia para complementar com uma ultrassonografia. Então a médica ainda, a doutora Jerusa, nossa médica do posto, disse, olha, não pode ser nada de grave, porque senão teria aparecido alguma coisa. Então ela disse, queres fazer a tua ultrassom particular ou tu queres esperar para fazer ela pelo SUS? Disse, não, se não deu nada, vamos deixar esperar pelo SUS. No dia 1º de agosto de 2016, eu fui fazer 2017, fui fazer a ultrassom lá na clínica no Santa Catarina, lá embaixo. Aí eu pensei assim, a médica ficou fazendo exame nas duas mamas, axila, tudo. De repente ela saiu da sala e disse, eu vou buscar um amigo meu. E aí entrou um médico, ele também fez o mesmo procedimento que ela. E aí os dois apagaram a tela para mim. Eu estava com a minha filha junto comigo naquele dia e apagaram a tela, então eu não estava mais vendo o meu exame. Aí na hora veio aquela intuição, tem alguma coisa errada. Aí os dois apagaram, ficaram olhando e olhavam o exame da mamografia naquela luz do raio-x e não viu nada. Aí disse, olha, eu só queria que vocês dois fossem honestos comigo e me dissessem a verdade se tem alguma coisa ali, que eu sei que tem. Aí ele me disse, olha, eu já vou te dar o diagnóstico. Tu tá com câncer de mama e a gente não tá entendendo por que na mamografia não apareceu isso logo. Aí amanhã tu procura o médico. Aí eu voltei na quinta, na doutora Jerusa, então começou todo o protocolo de encaminhamento para o SUS, mas em 5 dias eu já tinha uma consulta com o doutor Lucindo Pereira Filho. E isso tudo foi muito rápido, isso fez toda a diferença. Né, de eu poder ter esse atendimento logo, ter esse acompanhamento médico. A princípio, o doutor Lucindo também me disse, é só um nódulo de gordura, não é nada demais, ele já tinha feito cirurgias, não pediu nem a biópsia, nada. Foi direto marcada a cirurgia. Aí no dia 13 de setembro de 2017, eu fiz a minha primeira cirurgia, onde foi retirado só o nódulo. Vim para casa no mesmo dia, foi às 4h30 da tarde, 6h30 já estava saindo de Santa Isabel, já estava indo para casa. Tinha 3 pontos. Aí ele me disse assim, ó, daqui a uns 9 dias tu volta, a gente tá olhando como é que tá. Mas passaram 3 dias, eles já entraram em contato comigo e me ligaram pedindo para eu voltar para Santo Antônio. Aí eu voltei toda feliz, eu vou tirar meus pontos antes. Cheguei lá, tirei os meus pontos. Aí eu já ia levantar e ia embora, estava ansiosa para ir embora, estava tudo bem. Aí a enfermeira Andréia disse assim: não, Tânia, espera um pouco que o doutor Lucindo quer falar com você. Eu vou lá na recepção pegar o laudo da tua biópsia. Aí eu bati na mesa, dei um murro na mesa lá, disse: puxa, falei um palavrão. Disse assim: deu alguma coisa. Aí entrei lá, o doutor Lucindo examinou, ele disse, tá tudo bem, os seus 3 pontos cicatrizaram, mas eu preciso conversar contigo. Então, te veste, senta ali. Aí, quando eu me vesti, sentei na frente dele, ele disse, então, a tua mamografia não acusou, a ultrassom acusou, agora veio a biópsia, e realmente é um câncer ductal invasivo grau 3. Então, a gente vai precisar marcar uma mastectomia com retirada de alguns linfonodos, dependendo de quantos estiverem ali comprometidos. E aí, assim, a ficha não cai logo. Eu saí de É, lá ainda. eu ia perguntar mesmo
assim, qual foi o sentimento? O que veio ali na hora? Ah, eu tô com câncer, mas tá tudo bem. Porque tu não tem noção do que isso vai fazer contigo. Saí de lá, falei pro meu marido, olha, eu tô com câncer, eu vou ter que fazer uma nova cirurgia. Ele disse, tu tá assim? Eu disse, eu tô, vou ficar como? Ainda peguei o telefone, ele disse, liga pro meu irmão, fala pra ele. Aí quando eu peguei o telefone, liguei, aí eu já não conseguia mais falar. Aí começou, né, conforme a gente foi vindo para casa dentro do carro, foi caindo a ficha. Mas realmente eu acho que entender o que eu ia passar, o que ia acontecer comigo, não era nem a questão até ali, só depois da mastectomia. Quando eu acordei e vi que uma parte minha não estava. Aí caiu uma ficha. Opa, agora a coisa é séria. E aí, quando veio as químios, as reações das químios, aí cada vez mais tu vai entendendo o que tu tá enfrentando, o que tá acontecendo contigo, por que tu tá lutando tanto. Ô, Tânia, e então para você, isso foi em 2017, né? Isso, Então, para você, você, sem sombra de dúvidas, você diz que o diagnóstico precoce, então, salva vidas. com certeza, porque a maioria das pessoas, quando descobre, ele está num estágio muito avançado. Então, às vezes, ali eles fazem tratamento da quimio, da rádio, mas o câncer de mama, na época, eu busquei entender muito a respeito. Tanto que no meu celular, na época, só aparecia coisa relacionada ao câncer. Não é que eu estava atraindo o que eu estava assistindo, mas para tentar entender o que outras mulheres passaram na época. E o tempo que ele permanece no nosso organismo é o tempo dele, às vezes, estar entrando na corrente sanguínea no braço e está indo para um outro lugar e está formando a tal da metástase, que é ele está se gerando e se fixando em outro lugar, em outro órgão, ou ossos ou tecido. Então, graças a Deus, com esse diagnóstico tão precoce, o meu não chegou a ter esse tempo de se instalar e se alojar em outro lugar. Então, olha só, eu estudei um pouquinho sobre isso antes da live, né? Até para saber mais, para estar ciente, né, do que falar aqui. E olha a importância, gente, de um simples toque, né? Nós conhecemos o nosso corpo, então se tem algo diferente, se a gente sempre tem esse cuidado de estar se tocando, de estar fazendo uma massagem, quando tem algo diferente, a gente vai notar. E aí, quando notar, é importante nós não termos medo do diagnóstico, nós procurarmos auxílio médico, procurarmos alguém que pode nos ajudar, né? E como a Tânia fez. Então, isso salvou a vida dela. Porque, imagine, tem pessoas, e eu conheço pessoas que vão deixando, achando que, depois eu vejo, depois eu resolvo, não é nada, e tem medo do diagnóstico e acabam perdendo a vida, ou se não perdem a vida, mas já quando vão receber a ajuda, já está em um estágio avançado, que pode causar maiores danos, né? E aí, Tânia, olha só, o pessoal está deixando aqui mensagens para você, né? Pessoal que te conhece, deixando coraçõezinhos e mensagens, linda guerreira. Então, como é bom termos esse exemplo, sabe, Tânia, o seu. Por isso que eu te convidei para estar aqui, porque às vezes a gente só ouve falar. Às vezes a gente, alguém lá de outra cidade, ou a gente vê na TV, né? Ou sabe de alguém famoso, mas nós não temos alguém aqui que essas pessoas que estão aqui na live, elas confiam em você, elas conhecem você, né? Então, por isso que é importante a sua palavra. Às vezes é muito mais importante do que um comercial que a gente vê na televisão. Vê sempre na internet, na TV, fala, 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 mas não é alguém real que a gente tá ali, né? Que eu sei aonde que a Tânia mora, eu sei onde encontrá-la, né? Então, o seu testemunho é muito importante. E aí, Tânia, quando você chegou, como que foi o apoio recebido, tanto médico, né, quanto da família? Como que foi daí essa trajetória? Isso é uma coisa que é bem importante, porque assim, eu sempre tive uma conexão muito boa com o meu médico, o doutor Bruno Rafael Ramos. Ele é da equipe de médicos do Santa Isabel, mas ele trabalha no Santo Antônio pelo SUS, na área da oncologia. Então, ele foi meu médico do começo e a gente sempre foi muito aberto, ele sempre aceitou tudo que eu propunha para ele.
porque teve momentos que eu me recusei a tomar o excesso de corticoide, que estava me dando fibromialgia. Então, ele me respeitou, ele aceitou eu ficar sem, para tentar, para ver se ia ter reação ou não. Sempre houve essa conversa muito aberta comigo e com ele. A questão da minha família, então, o apoio foi fundamental, não tenho nem dúvida disso, né? Meu marido sempre me apoiou, sempre esteve comigo. Minha filha, meu filho sempre tiveram comigo, tanto que quem raspou o meu cabelo foi meu filho, e meu marido não conseguia fazer, minha filha também não, os dois estavam parados aqui no corredor de casa chorando e o Caio estava lá brincando no meu cabelo. E ele disse, mãe, todas as vezes que tu fez um corte de cabelo que eu não gostei, hoje eu vou me vingar na tua cabeça. Então, assim, eu sempre levei isso tudo, graças a Deus, com muita fé. Eu tive pessoas na minha vida que foram muito importantes. Deus colocou anjos na minha vida que me mostraram que, mesmo quando eu estava com vontade de desistir, quando eu sentia muita dor, quando eu chorava muito, que tinha um Deus que me amava, tinha um Deus que estava zelando por mim, que bastava eu acreditar e confiar nele. Se eu entregasse tudo nas mãos dele, ele ia me conduzir. E foi o que aconteceu. Eu tive uma condução linda. Não foi fácil, não é? Quem está passando por isso hoje, inclusive, falo com muitas mulheres, clientes minhas que estão passando por esse processo e elas sabem que não é fácil. Mas eu posso dizer para elas que também vale tudo muito a pena, que tudo isso passa, tudo, sabe? Tudo passa. Tudo tem uma fase, mas tudo passa e se a gente acreditar e confiar, a gente é capaz, sim. É isso mesmo. Nós estamos então falando sobre o outubro rosa, sobre o câncer, mas como a Tânia disse, tudo passa. Então pode ser que a sua realidade hoje não seja um câncer, pode ser que seja um desemprego, pode ser que seja uma outra enfermidade, uma outra doença, pode ser um problema no relacionamento, pode ser um monte de coisa aí que a gente nem sabe, né? Só que, como a Tânia disse, tudo passa, gente. Assim como o sol passa e vem a noite também passa e vem o sol. Então, assim como a alegria passa, hoje eu tô rindo, 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 e aí de repente vem a tristeza, mas a tristeza também passa e volta a alegria. Então, eu quero dizer a você, abrindo aí só um parênteses para a Tânia já continuar, que você continue, não desista. Nós estamos nessa terra com um propósito, nós estamos unidos, todos nós unidos, né? Eu costumo brincar que é como se fosse uma teia, né? Uma rede, assim, todos nós ligados de uma forma. Nós vamos nos conectando, nos conhecendo, às vezes de formas assim que a gente nem entende, mas de repente estamos unidos. E assim a gente vai vivendo e vai transformando vidas, vai levando a mensagem, né? Tudo tem um propósito. E às vezes a dor na nossa vida é ruim, como a Tânia falou, né? Mas ela nos ensina e é importante também levar de forma leve. Então, o momento que você está passando hoje, que nós todos passamos por desafios, porque esse plano terrestre ele tem desafios, é, conduza de forma leve. Não fique se lastimando, imaginando que você é uma vítima, porque nós não somos vítimas. Nós não somos coitadinhos, né? Imagine se a Tânia ficasse assim, coitadinha de mim, por que que foi acontecer isso comigo? E se jogasse lá na cama, né? Então, ela não foi vítima e não é vítima, ela é linda, maravilhosa, realizadora, né? Então, olha só, eu sempre falo que eu acho ela muito linda, de verdade, Tânia. É, Obrigada. a idade que você tem não parece, tá? E principalmente por ter passado por todo esse processo, né? Poderia alguém dizer, nossa, fulano a Tânia tá acabada, mas não, a Tânia tá linda, de verdade, não é da boca para fora, é de verdade mesmo. E aí, Tânia, eu quero que você me diga agora, para ajudar essas mulheres que estão aqui, e para todas nós, né, que é importante, você, por ter passado por esse momento, tem as palavras apropriadas para dizer para a gente. Quais são os sintomas ou que você sentiu, ou que você, convivendo com tantas mulheres assim, quais são os sintomas que nós devemos ficar atentas? Eu vi alguns aqui, mas eu vou deixar você falar. Eu vi os nódulos, né, Uhum. isso eu acho que é o mais normal, mas daí também eu vi que pode sair uma secreção, principalmente se for em uma das mamas, né? Aí essa secreção sair. Pode a pele ficar numa tonalidade diferente também, né? Mas eu quero que você diga com mais propriedade aí pra gente. O que a gente deve ficar atento. No meu caso, o que eu senti realmente foi um caroço. E na época
ele era um caroço, um retângulo, vamos dizer, esse caroço. Só que daí, assim, ó, ele mudou a partir do dia que eu fiz a mamografia. Aí vem um grande dilema meu ainda, é uma coisa que hoje eu não julgo mais, eu apenas acolho, eu sei que eu precisei passar por isso, precisei estar aqui, precisei viver isso. Deus me usou para me moldar uma pessoa nova, com certeza, né? Houve uma transformação muito grande nesse processo, mas esse caroço, ele era um caroço inteiro. E quando eu fui fazer a mamografia, a lâmina, ela pegou em cima desse caroço. E depois ela ficou esmagada, ficou um L. E a partir do dia que o doutor Lucindo fez a minha segunda cirurgia, no dia 4 de outubro de 2017, fazendo a mastectomia, quando veio aquela biópsia, que ela leva 30 dias para voltar de São Paulo, aí ele disse que quando ele abriu a primeira vez, ele viu que eu tinha um monte de manchinhas vermelhas ali dentro, como se tivesse extravasado. E eu ainda cheguei a cogitar com ele se aquele nódulo foi estourado durante o exame da mamografia. É uma coisa que hoje eu digo para mim. No meu caso, eu acredito que tenha acontecido, que eu tinha um nódulo, ele era maligno, tudo bem, mas talvez se tivesse feito só uma ultrassom, ele não tivesse tido a oportunidade de abrir, entende? De se espalhar e contaminar a mama toda. Mas, enfim, isso foi o principal sintoma foi o meu caroço. A secreção eu não cheguei a ter na minha mama, eu não sentia dor, porque o caroço, para mim, ele não me incomodou, ele não doía. Eu tenho outros relatos de outras pessoas que, quando tem alguma coisa, eles sentem a dor. Então, eu acho que isso é muito de pessoa para pessoa, cada corpo reage de uma maneira e vai mostrar para a pessoa. Por isso, eu sempre digo hoje para as minhas clientes, quem me conhece sabe que eu converso muito com elas, sou de conversar bastante, todo mundo conhece, né? A questão da gente se observar muito, entender o nosso corpo, entender o organismo. Assim como os homens olham, né, no motor do carro, tem que estar tudo funcionando, né? Qualquer fiozinho que não esteja legal vai deixar o motor a desejar. No nosso corpo também é assim. Aí, quando a gente começa a se observar o nosso corpo, a gente sente que tem alguma coisa errada. E a gente tem uma intuição, que eu falo. A intuição é aquela vozinha no ouvido dizendo, ó, tem alguma coisa de errado, eu tô com medo, eu tô sentindo uma aflição, mas eu não sei o quê. Mas a gente consegue perceber quando o corpo está avisando que tem alguma coisa de errado. Então, principalmente se observar bastante. Eu sei que as mulheres ainda têm muita dificuldade de se olharem, de se tocarem, de se amarem realmente, de sentirem um nódulo, às vezes, né, em qualquer parte do corpo. Às vezes aqui no ombro, vai fazer uma massagem, a pessoa passa a mão, sentiu uma bolinha. Mas como é que a pessoa não sentiu? Ela não passa um creme, ela não se toca, ela não se aperta, ela não sente. Eu acho que mais importante do que alguém descobrir isso em ti, é tu mesma descobrir, te tocando cada parte do teu corpo como é importante, tu sentir ali alguma modificação. E, né, ficar atento, como eu digo, há muitos, cada um tem um sinal diferente. Então, ficar atento. Quando tiver alguma coisa errada, é mais fácil procurar um médico, ele te dizer, não tem nada de errado, graças a Deus, do que chegar lá muito tarde, né? Esperando que não seja nada. E às vezes esse tempo que a gente espera, a gente pensa, não quero ver, não quero sentir, tá tudo bem, não tem nada. Então, assim, é o tempo que às vezes é determinante para tu poder te ajudar ou não, né? É, isso mesmo. Tem alguns casos que são assintomáticos, né? E isso é de organismo para organismo. Por exemplo, na época que estava o auge do Covid, eu tive Covid sem sintoma. Eu descobri por acaso. E outras pessoas, às vezes, nem estavam com COVID e estavam achando que estavam morrendo já, achando que estavam com Covid, né? Então, depende do organismo. Por isso que a gente tem que estar atento. E eu quero dizer para todas nós, né? Isso serve para mim, para você que está aí, para todos nós e também para repassarmos isso para nossa família, para a mãe, para a tia. Às vezes tem aquela a tia ou a mãe ou a avó que já é um pouco mais de idade, que às vezes tem resistência de ir procurar o médico, né? Resistência de fazer uma mamografia. Mas isso é muito importante. Olha só, nós temos o SUS, o Brasil, né, temos a nossa disposição. E se não temos o SUS também, a gente vai procurar de forma particular, mas ficar
atentos e em qualquer sinal de desconforto procurar um médico, mas fazer o preventivo também, né? E aí a gente já aproveita e não estamos falando apenas do câncer de mama, né? Também temos o câncer de colo de útero, que a partir de 25 anos já é indicado que comece a se fazer esse exame. E então, se temos, ele é desconfortável, né, Tânia? Ninguém gosta de ficar lá. Eu fiz a mamografia, né? E assim, ó, eu não sei se eu sou, porque eu sou sensível à dor, né? Meu Deus, doeu demais. Eu falei que eu tinha vontade de sair correndo de lá. Porém, é necessário, gente, né? É necessário. Então, vamos deixar de lado, de repente, aí o medo ou a vergonha. Você, Tânia, que conviveu aí com muitas mulheres, você encontrou casos de pessoas que de repente deixaram de ir no começo porque tinham vergonha? Com certeza. Muitas das minhas clientes ainda relatam hoje que tem muita vergonha de fazer o exame preventivo de colo, de câncer de útero. Então, assim, é um momento que tu tem que expor a tua intimidade para uma pessoa estranha. Então, eu acho que ali vem o primeiro medo que a gente traz, né? Então, assim, mas isso é necessário, é que nem quando tu leva o teu filho para tomar as primeiras vacinas. Quem é que tem coragem de entregar um bebezinho de colo ali para uma enfermeira ficar dando agulhadas nele? Que dó que a gente tem, mas a gente sabe que é para uma coisa que é necessária, que é para o futuro dele. E então, assim, ó, o exame preventivo de colo, de câncer de colo de útero, ele é muito importante. Mas a maioria das mulheres tem muita vergonha. E isso também tem a ver, às vezes, com o profissional, porque já tiveram algum profissional que deixou elas, às vezes, assim, desconfortável, que fez o exame muito rápido, que não foi muito delicado, que a gente sabe que tem enfermeiro e enfermeira, tem médico e tem médica. Então, assim, eles às vezes fazem de um jeito que a pessoa não quer mais voltar lá, porque ela sentiu dor, ela sentiu desconforto, mas é necessário, é uma dor momentânea, é um desconforto momentâneo que depois que levanta, passa com certeza. Como eu sempre digo e volto a repetir, tudo passa. Então, mas a gente precisa se permitir fazer isso porque é para a gente continuar vivo. Muitas pessoas dizem assim, eu quero viver muito tempo, mas acabam não cuidando da saúde por um completo, por um todo. Porque muitas das vezes, assim, cuidam da cabelo, a pele, cuidam do corpo, mas esquecem dos órgãos internos e os nossos órgãos. Eles são um conjunto, tudo tem que estar legal para funcionar. Então, isso é o fundamental. É exatamente isso. E às vezes tem mulheres que elas fazem esse ano, daí demora às vezes 3, 4. Meu Deus, eu já conversei com pessoas que, faz 5 anos que eu não fiz mais. Gente, tem que fazer todo ano, né? Tem que voltar lá. É desconfortável? É, mas todo mundo passa por isso. E outra coisa, é muito importante, que como você deu o exemplo do carro, né? Que a maioria dos homens, né, que gostam mais de carro, eles levam lá no mecânico. O mecânico não vai ficar lá olhando o carro e falar assim, esse é um Siena, esse é um, sei lá, um Uno ou qualquer carro aí. Ele vai lá e mexe no motor, né? Os profissionais da saúde também, gente, eles estão lá profissionalmente. Eles até têm que ter essa ética, né, de privacidade e tudo. Então, olha quantas pessoas passam por lá, né? Não é nada pessoal. É porque nós, quando vamos, pensa assim, vai ficar me olhando, né? Todo mundo tá me vendo. Mas não, passa um monte de gente lá. É como a Tânia disse, é como quando a gente tá gripado, quando a gente vai tomar uma vacina, ou quando vai medir a pressão, é tudo igual, né? Só que aí a gente tem tanta vergonha e isso também vem da forma como nós somos reprimidos, né? Principalmente na parte da sexualidade, tudo às vezes há alguns anos era tão reprimido e aí as pessoas não conversavam com os pais, né, com a mãe, não contava nada para a filha, a parte sexual, a parte da menstruação, e tudo isso foi ficando, e aí quando chega na fase adulta, é claro que ela vai ter vergonha de conversar com um desconhecido, né, porque nem em casa não foi tratado. Então, nós que somos mães também é importante já termos essa conversa com os nossos filhos para que eles já possam ir orientados para fora, né? Quando for no médico, eles têm essa orientação, esse apoio em casa, né? Porque
Acho que a maioria das mulheres que tem a nossa idade, elas não foram orientadas pelas nossas mães, né? Ou as avós. Por quê? Porque elas também receberam isso. Só que agora nós estamos num momento de internet, um momento que nós temos muita informação. Então, se nós temos essa informação, é legal que nós repassemos isso aos nossos filhos, às nossas filhas, né? Para que eles se sintam mais confortáveis na hora, quando chegar a vez deles de ir ao médico, né? Uhum. Ô, Tânia, e uma coisa que eu quero falar também, que eu acho importante, porque tudo é um conjunto, como você falou, né? O nosso corpo é um conjunto, então não adianta nada eu só cuidar muito bem do meu olho e não cuidar do nariz, né? Tem que Uhum. cuidar de tudo. Com Então, certeza. a maioria das doenças, principalmente o câncer, né? E não só o de mama, o câncer como um todo, ele pode ter o fator genético e ele também pode ter o fator do ambiente. Então, é, nervosos, processos, né, de angústia, isso pode acarretar. E a alimentação também, a falta do exercício. Então, por exemplo, quem tem obesidade pode estar mais propenso a um câncer, porque o organismo já não está funcionando como deveria. Então, a prática de atividade física, uma boa alimentação também vão ajudar, né? Evitar bebidas alcoólicas. Para quem gosta de tomar, toma, mas com moderação. Evitar o uso do tabagismo. Tudo isso também é, conserva o nosso corpo, né? Porque eu sempre digo que o nosso corpo é uma casinha, então a gente tem que cuidar bem dele. E aí imagina, se nós não usamos, não fazemos uso do tabagismo, se a gente bebe com moderação ou nem bebe bebida alcoólica, né? Se a gente tem uma alimentação boa, e quando eu digo boa, não é perfeita, ninguém é perfeito, né? Às vezes dá vontade de comer uma coisinha, extravagar um pouquinho, mas no dia a dia eu procuro comer frutas, verduras, beber bastante água, né? Não exagerar no açúcar, não exagerar nas massas. E tudo isso vai fazer com que o nosso corpo fique mais saudável e vai fazer com que as nossas células trabalhem de uma forma mais uniforme ali, de uma forma mais correta, né? E aí, sobre a alimentação, sobre a prática de exercício, sobre isso que eu falei, né? De ingestão de álcool, de tabagismo também. Você pode nos orientar também a algo a respeito disso? Sim, o que que eu fiz muito, a princípio, como tudo gera em torno do tal do dono açúcar, né? Então, sempre foi tudo que eu busquei de assuntos na época, dizia que o açúcar alimentava as células e fazia elas se multiplicarem no organismo enquanto elas estavam ativas. Então, eu realmente retirei o açúcar, o carboidrato, qualquer coisa que fosse virar o açúcar no meu organismo. E como é tentador, quando a gente tem tudo, essa abundância que a gente pode se alimentar de tudo, muitas vezes a gente não dá valor, não sente o prazer da comida. E quando tu não pode comer, sabe o que que é ver os outros comendo um sorvete, uma sobremesa, juntar água na boca e tu dizer, não, mas é pela minha saúde, é pela minha vida, nesse momento eu não vou comer. Hoje eu me permito estar comendo, mas eu como muito pouco açúcar hoje ainda, até me faz mal. Eu acho que eu criei um hábito ali de se eu comer muito doce, eu passo mal. Então, eu sempre tentei entender que as minhas células elas precisavam parar de se multiplicar enquanto elas estavam ativas. Tanto durante a aplicação da quimioterapia também, o médico passa orientação para a gente se alimentar com bastante fruta, tomar bastante água. Eu tomei muito chá. Quem me conhece aqui das minhas clientes, eu sempre falo que eu tomo até hoje o chá de picão preto. Ele é anti-inflamatório, então ele me ajudou muito nesse processo, porque a partir do momento que tu começa a fazer a aplicação da quimioterapia, aquele remédio ele é muito forte no organismo. Ele não destrói só as células boas, é explicado, ele destrói as células ruins e as boas. Então, tu acaba entrando num processo que todos os teus órgãos, eles são afetados diretamente com essas células todas doentes, como se diria, né? E aí elas ficam mais fraquinhas, tu não tem tanta defesa no organismo. Então, eu tentei ajudar o meu corpo nesse processo, não prejudicando ele mais do que ele já estava. Eu não tinha todo o conhecimento, eu também não tenho, né? Mas eu tentei, da minha maneira, sempre ajudar o meu corpo a se restaurar o mais rápido possível. Então, eu tomava muito chá, muita água para ir muito no banheiro, fazer muito xixi, fazia
evacuava com bastante frequência para justamente dentro das fezes, dentro da urina, tá eliminando o remédio o mais rápido possível do meu organismo, para que o meu organismo não ficasse dias e dias e dias sofrendo e os outros órgãos sendo afetados com o excesso da medicação, porque em 3 semanas eu tinha que estar pronta para a próxima quimioterapia de novo. Então ele recebia mais uma dose. E é claro que alguma coisa sempre o organismo retém, não tem como eliminar tudo, né? Então, eu fazia, na época, caminhada, exercício eu não conseguia fazer, porque a pessoa acaba ficando muito fraca. No meu caso, eu não conseguia fazer. Mas eu sei pessoas que continuaram na academia, que tiveram uma vida normal e que não sentiram tanto essa fraqueza. Mas isso é muito pessoal de cada pessoa. Então, mas eu de lá para cá, como a gente sempre disse, a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor, né? Então, antes eu não tinha esse cuidado com o meu corpo. E por que que depois disso a gente tem esse cuidado? A gente escuta assim, a pessoa teve um infarto. Mas nunca fez nada na vida. Aí o médico mandou começar a caminhar. Depois que infartou, fulano tem tempo para caminhar. Até então nunca tinha. E depois, quando tu passa o primeiro medo de tu perder a tua vida, tu saber que tu não vai mais conviver com as pessoas que tu ama, a tua família, teus filhos crescendo, deixar o teu parceiro, a tua parceira de lado, aí tu começa a tomar consciência. Aí tu começa a fazer escolhas na tua vida. E essas escolhas, elas vão te trazer a colheita em algum momento. E a colheita é só coisa boa, né? É isso mesmo. E você dizendo, assim, ó, sobre isso que eu estava falando da alimentação, uso de álcool, evitar o álcool, evitar tabagismo e fazer exercício físico. Então, para nós, né, que para todas que não têm esse diagnóstico e estamos saudáveis, vamos já fazer isso como uma prevenção, né? Como não é nem uma prevenção, é cuidar bem do corpo, cuidar bem da saúde, né? E se a pessoa já está com esse diagnóstico, daí é claro que vai ter que, por exemplo, exercício, daí provavelmente o médico vai estar indicando, né? A pessoa está muito fraca, então precisa ir mais leve, né? Mas sobre isso que você estava dizendo do uso do açúcar, hoje eu estava vendo uma palestra e eles diziam assim, ele estava falando inclusive sobre açúcar. Aí eles diziam assim, ó, uma pessoa que come só comida, por exemplo, só enlatados, embutidos, comida pronta, muito doce, muito industrializado, se ela for pegar uma berinjela, provavelmente ela não vai ver sabor nenhum na berinjela, né? Ela vai falar, nossa, que coisa sem graça. Mas Uhum. se deixa essa pessoa sem comida nenhuma, por exemplo, ela vai dar valor na berinjela. E um outro exemplo que eu quero deixar aqui, que eu achei muito interessante, é assim, ó, sobre esse acúmulo que a gente tem hoje de informação. Então, tem TV, tem internet, celular, tablet, notebook, tem muita coisa. Então, nós ficamos saturados de informação, só que a gente vicia, né? A gente quer mais, a gente quer ficar no celular, quer ficar nisso. Aí, no caso ali, eles estavam dizendo sobre procrastinação, né? Então a pessoa fala, eu tô procrastinando. Mas é porque ela tem tanta tela. Daí ele falou assim: pega essa pessoa e coloca em um quarto sem janela, um quarto só com parede branca, e coloca só um livro numa mesinha lá, um livro. Só que a pessoa não gosta de ler. Ela não gosta de ler. E aí, coloca lá. No primeiro momento, ela vai dizer assim: odeio livro, não gosto de ler. E daí ela vai dizer assim: eu vou dormir. Aí ela dorme 3 dias e 3 noites direto, né? Só que depois vai ficar tão entediante não fazer nada que ela vai pegar aquele livro e vai devorar o livro e vai ter gosto pelo livro, porque tudo aquilo é um tédio para ela, né? E igual a berinjela, né? Porque o que acontece? De tanto que nós temos informação, parece que nada tem mais valor. Um livro, as pessoas não valorizam mais um livro, porque tem tudo na palma da mão pelo celular. Então, às vezes, a pessoa não valoriza uma berinjela, não valoriza uma couve, não valoriza a cenoura. Por quê? Porque tem tudo pronto, já tudo enlatado, embutido, né? Mas isso prejudica a nossa saúde, gente. Então, às vezes, a gente tem que tirar um pouco, igual o exemplo da sala vazia, né? Ficar numa sala vazia, ou seja, parar de comer tantas coisas que são prejudiciais e começar a valorizar o sabor. Quando eu tirei o açúcar também, porque eu não tomava de jeito nenhum o meu café era com açúcar. E aí, quando eu resolvi tirar, Tânia, eu percebi o seguinte, que quando eu vou comer uma fruta, a fruta parece ser tão doce, né? O mamão,
uma melancia. A melancia já é mesmo, mas às vezes o abacate, por exemplo, o abacate ele não tem, praticamente não tem açúcar. Mas a gente sente o docinho dele, porque o nosso paladar ele já foi educado sem açúcar. Então, a gente sente mais, né? Do que se a gente come tanto açúcar, daí se vai tomar um café sem açúcar, fica ruim mesmo. Então, é tudo a gente tem que pôr uma ordem, né, na nossa vida, assim. E por que nós estamos falando sobre esse assunto? Porque nós queremos viver bastante. E eu sempre digo, eu quero viver bastante. E viver bastante com saúde é muito melhor, né, gente? Então, é cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, fazer exercício físico. E assim, ó, não espere da vontade de fazer exercício físico, não espere da vontade de comer mais saudável, porque não vai dar vontade. A gente tem que ir colocando, né? E vai adequando ali, e aí vai vindo à vontade. Esse palestrante, ele estava até dizendo, né? Ele odeia academia. Ele falou, eu não gosto de academia, mas eu vou porque eu sei que é bom para minha saúde. Mas eu não gosto. Então, às vezes, não é porque a gente gosta, né? A gente faz porque é bom. E sabe, Tânia, que eu estava vendo que a gente estava falando sobre o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, gente, ele fugiu aqui ele reduz o risco de morte em 95%. Sim. Então, olha só a importância, gente. Então, vale a pena, né, Tânia? Vale a pena ir no médico, vale a pena fazer o autoexame, porque é 95% de chance quando é diagnosticado com o tempo, né? Então, vale muito a pena. Desculpa entrar, até fazer exames de rotina. Tem gente que, assim, ó, não faz um exame de sangue, não faz um exame de urina. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Mas, gente, a doença, ela não bate muitas vezes no teu corpo e diz assim, olha, eu estou aqui. A gente não consegue entender isso. Então, assim, ó, a doença, muitas vezes, ela é silenciosa. E aí, quando tu vai descobrir, às vezes, tu já está, assim, que está tão avançado que tu precisa ser dependente de remédio pro resto da vida. Eu sempre digo, a gente é um corpo, a gente aprende isso desde pequeno. A gente é um espírito dentro de um corpo, então, assim, todo mundo gosta da casa arrumada, eu sempre digo, todo mundo gosta da casa limpa, os homens gostam do carro limpo, a moto limpa, tudo organizado, a tanque cheio, pneu calibrado, a mulher também gosta da casa limpa, organizada, tudo certinho. Então, assim, ó, para que o nosso espírito que vive dentro do nosso corpo more com a gente muito tempo e goste de ficar aqui, ele tem que estar com essa casa limpa aqui também, ele tem que estar com essa casa toda ajeitada. Então, é uma coisa que a gente tem que observar muito, foi esquecido ao longo do tempo. As pessoas, elas judiam do corpo muitas vezes, e aí elas querem que, às vezes, depois, quando elas estão doentes, descobrem uma doença, que o médico lhes dê um remédio que cure tudo. O médico, ele faz a parte dele, assim como ele sempre fizeram a parte comigo. Mas 50% sempre foi meu. Foi a minha responsabilidade, foi eu tomar consciência de que eu precisava cuidar da minha alimentação, que eu precisava olhar para mim com mais amor e carinho, que eu precisava limpar muito os meus pensamentos, porque a gente vem geralmente com um abalo emocional muito grande, espiritual também. E eu hoje digo, as pessoas que me conhecem sabem que eu sempre falo que antes de adoecer o nosso corpo físico, muitas vezes o que adoece é a nossa alma. Ela vem tão sobrecarregada de mágoas, de raiva, de sentimentos negativos, que o teu corpo é um ponto de estresse. Aí é um vulcão. Ele está lá com aquela lava toda contida. Chega um momento que aquele vulcão ele tem que trair erupção porque ele precisa expelir aquela lava, porque ele não sabe mais para onde direcionar aquilo. Então ele explode. O nosso corpo ele também é assim. Quando a gente está com excesso de informação, excesso de sentimentos, o corpo ele quer extravasar isso. Para quem joga uma bola, para quem joga um vôlei, sabe o quanto volta de lá cansado, mas o quanto volta de lá mais leve. Para quem faz uma caminhada, quem vai para academia. Então, eu acho que a gente precisa extravasar isso tudo. E tu retendo tudo isso, tu acaba ficando doente com tudo isso guardado dentro da gente. E eu sempre digo hoje e afirmo, repito, que realmente o que adoece a gente, muitas vezes, são os sentimentos.
as culpas que a gente carrega, as coisas que a gente não compreende, as coisas que não são cobradas, que a gente não tem entendimento muitas vezes em épocas da nossa vida, mas a gente tem hoje as ferramentas, como a Dani falou, tem a internet está à nossa disposição, tem muita informação que antigamente a gente não tinha e hoje tem. Então, para as pessoas realmente usarem isso a favor delas, cada uma para si, né? Vigiar e orar a vida da gente o tempo todo, vigiar, orar, como está a tua saúde, como está a tua casa, como está o convívio dentro da tua casa, com os teus filhos, com o teu marido, com os teus parentes, com os teus irmãos. A gente perdeu muito isso, as pessoas hoje, elas se brigam com muita facilidade e ficam bravas e não se falam por tanto tempo, e às vezes o tempo pode ser tão curto, tão breve, e eu acho que assim, né, quando a gente passa por um momento de aperto, o medo de perder a vida, tu acaba dando valor realmente para o que é importante. Sempre digo, muita coisa daqui a gente não vai levar mesmo, né? Então o que importa é o que eu posso fazer, o que eu posso sentir, o que eu posso ser. Isso eu vou levar comigo, é a minha lembrança, é a minha mala, a minha bagagem da minha viagem da vida. Então, assim, eu quero levar daqui só coisas boas, eu sempre digo, né? Por isso que eu digo assim, quando Deus encaminhou para mim a matéria, tu vai passar por essa doença e tu vai ter que estudar, tu vai ter que aprender, tu vai ter que te modificar, tu vai ter que olhar para ti. Ele sabia que eu seria capaz disso. Ele me deu uma carga, como eles dizem, né? Ninguém carrega uma cruz mais pesada que não dá conta. E eu podia decidir, que né, a Dani falou ali atrás, eu podia decidir deitar na cama, me fazer de vítima e dizer eu sou uma coitada, eu não posso mais fazer nada, ou levantar e reagir. E isso faz toda a diferença também na vida das pessoas hoje, no cotidiano de cada um. E, infelizmente, assim, né? Cada um passa pelo seu processo. Mas a gente tá sempre aqui para melhorar, eu sempre digo, né? Sim, Tânia, e isso é importante quando nós passamos pelos processos que nós possamos aprender. Quando estamos na escola, a gente tem as provas. Para que a gente faz a prova no final do ano, né? Para passar para a série seguinte. Daí a gente fala assim, o adolescente diz, passei de ano, né? Passei de série, agora eu fui para o próximo. Então, quando a gente passa pelos desafios também, é para passar de série, para passar para o próximo nível, né? É isso, gente. Esse é o segredo. E pode falar. Quando não estuda, também fica repetente. E aí, o que acontece? Às vezes a gente passa pelo mesmo processo um monte de vezes, né? E passa, vamos supor, sei lá, uma briga na família, uma traição, ou uma dívida, alguma coisa na vida que acontece, e a pessoa tá de novo, nossa, mas de novo, parece que eu tenho um karma, né? Não é, talvez você não passou de série. Talvez você ainda não aprendeu a lição, daí fica ali, ó, no de novo, né? Volta lá de novo. A vida nos dando mais uma chance de ver, né? Como a Tânia estava falando sobre brigas na família, né? O que nós vamos levar, né? O que você quer? Como você quer ser lembrado? Porque assim, Tânia, outra coisa que eu ouço sempre é que daqui a 150 anos, nenhum de nós que estamos vivendo hoje vai estar vivo. Provavelmente não, a não ser que a ciência avance muito, né, até lá, mas provavelmente ninguém vai estar vivo. Mas se nós deixarmos um legado, se nós fizermos uma história aqui, nós podemos ser lembrados, podemos o nosso nome ir passando, né? Então a pessoa falar assim, minha bisavó era assim. Então, imagina, né? Alguém falar assim, minha bisavó teve câncer, mas ela ajudou mulheres, alguém falando da Tânia, né? Então, como que nós queremos ser lembrados? E sobre o que a Tânia disse da raiva, gente, dos sentimentos ruins, né? A raiva, o ódio, esses sentimentos que a gente guarda. Uma vez, um médico disse para uma pessoa da minha família, ela teve câncer na tireoide, né? E aí o médico falou, ela teve câncer 2 vezes. E o médico disse assim para ela, você é daquela que costuma engolir muito sapo? E ela disse que era. Ele falou assim, e vocês sabem, né, gente, o que é engolir sapo, né? Quando alguém fala uma coisa, você se tranca. Aí ela nem chorar, ela não chorava, ela segurava tudo. Então, o que aconteceu? O médico explicou para ela, ó, quando a gente tem um sentimento que você se tranca, não chora, não desabafa, não vai falar lá com a pessoa que te machucou, o que está acontecendo, vai guardando tudo aqui. E foi isso que são sentimentos, gente. Então, assim, ó,
O câncer, ele, seja lá em qual parte do corpo for, ele pode ter um fator genético, ele pode ter um fator da alimentação, mas ele também pode ter um fator emocional, né? Então, quantos sapos você tem engolido na sua vida? Quantos nãos que você queria falar não para alguém, mas daí você tem vergonha ou você tem dó e você acaba não falando não para o outro e fala não para você. Então, tudo isso é importante nós estarmos atentos, né? E agora, gente, daqui a pouquinho a gente já vai finalizar. E eu quero que você que está aí conosco, eu quero agradecer a todos que passaram pela live, né? A todos que estão aqui desde o começo, a todos que chegaram depois também. Eu quero que você, se você tiver alguma pergunta, pode deixar nos comentários. Se de repente você não quer aparecer aí a sua pergunta, tem um sinalzinho de mais ali, você pode deixar a pergunta ali também que a gente lê. Inclusive, tem até uma pessoa aqui que disse que pediu para participar, mas eu acho que foi um engano. Se ela quiser participar ainda, pediu para participar ao vivo, mas eu acho que foi engano. Então, se você tiver uma pergunta, você pode deixar uma pergunta para a Tânia. E eu quero que também vocês se manifestem e deixem aí uma palavra de elogio para a Tânia, porque eu tenho certeza que ela merece. E agora eu vou falar sobre a frase que eu vi hoje. Era sobre a raiva. Ela diz assim, ó, a raiva é um castigo que você dá para você mesmo pelo erro dos outros. Porque daí alguém fez alguma coisa que você não gostou e você fica com raiva. Só que o castigo é para você. O outro às vezes não tá nem aí, não tá nem lembrando, né? E aí eu tô com raiva, tô com raiva. Aí fico guardando algo dentro de mim. Então eu me castigo pelo erro do outro. Isso é a raiva, né, gente? Então não compensa. Não compensa ficar guardando raiva. Se, se há algo que te magoou, que te machucou, vai lá e resolve. Chama a pessoa. Não fica com medo, com vergonha. Vai lá e resolve, porque nós merecemos ter a alma leve, né? Ô, Tânia, então agora, para terminar, eu quero que você deixe um conselho aí, principalmente para aquelas pessoas que têm vergonha, que têm medo. Às vezes a pessoa já notou algo errado no corpo, mas tem medo de chegar lá e o diagnóstico ser positivo, né? Então, ou negativo, nem sei como se diz agora aqui, né? O diagnóstico ser de câncer, né? Às vezes a pessoa tem esse medo. Então, qual é o conselho que você dá para a gente finalizar aí Olha, de tudo que a gente falou? eu também quero deixar meu agradecimento pelo convite com a Dani, né? A gente já se conhece, então, assim, ela já me fez muito bem. Então, assim, só estou retribuindo o bem que ela também já me fez. Agradecer a todo mundo que entrou, que assistiu, quem me conhece, né? Obrigada por estar aqui, por estar me acompanhando. O que eu vou dizer? Eu acho que, assim, cada um tem que buscar se ajudar. Cada um tem que buscar se conhecer melhor. A gente tem uma vida tão corrida que no dia a dia a gente não se permite realmente olhar para a gente, ter um tempo para a gente, tomar um banho demorado. Teve uma dinâmica que a gente fez ali no café só com elas, que eu achei fabuloso, que a Sabrina, terapeuta, passou para a gente. De na hora do banho, a gente está se tocando com a ponta dos dedos. Tu sentir o teu corpo, sentir cada parte. Quanto Deus é maravilhoso quando Ele te deu esse corpo perfeito. E o que a gente faz com ele muitas vezes? A gente esquece de se cuidar desse corpo. A gente só pensa em trabalhar, a gente pensa em dar conta da casa, em dar conta de tudo. E não é sobre isso a nossa vida. A gente nunca vai terminar o nosso trabalho, a gente nunca vai dar conta de tudo, porque a gente está no processo diário de evolução, no processo diário de trabalho. Então, assim, ó, mas para que isso tudo flua, a gente tem que estar bem. Então, primeiro o amor próprio, eu estar bem comigo mesma, para eu poder passar esse bem para os outros. Porque quando eu estou bem, os outros automaticamente vão receber esse bem. Mas se eu estou ruim, eu também vou estar passando esse ruim para os outros também, né? Então, eu digo para todo mundo assim, ó, se cuidem, busquem sempre se cuidar. Olhem para vocês com amor, com carinho, cuidem do seu corpo. É o que a gente tem de mais sagrado, é o que a gente tem para ter uma vida longa, para poder curtir os bons momentos com os amigos, com a família, com filhos, com netos, quem já é avó. Então, como é bom poder sentir tudo isso. Tem um filme onde aparece ali uma passagem que eu sempre gosto muito de falar, eu não lembro o nome do filme, não sei falar inglês, mas é com a Sandra Bullock, ali onde o marido dela é Deus, né? Que Deus aparece para ela no restaurante quando ela também foi embora. Então ele disse assim, ó, que o amor não é uma coisa que você recebe quando você nasce. Não vem pronta a quantidade de amor, mas Deus vai te dar a oportunidade de amar as pessoas que estão à tua volta. E esse é o teu maior desafio, aprender a amar
com as pessoas mais difíceis da tua vida. Deus não vai te dar paciência pronta. Ele vai te dar a oportunidade de ser paciente com os que estão à tua volta. Aí você vai estar aprendendo a paciência, trabalhando o outro, entendendo o outro. Se colocar no lugar do outro, olhar para o outro com amor, com carinho. Porque muitas vezes, como a Dani sempre fala, uma frase que também me marcou muito, não é sobre o que o outro te faz ou te fala, é sobre o que você faz com o que o outro te dá, ou que o outro te falou. Então, eu posso ficar bravo o dia inteiro ou eu posso virar as costas e ir embora e continuar a minha vida? Eu vou dar o peso, o valor para aquela situação que eu quero dar, né? Então, assim, realmente a gente precisa... hoje as pessoas, elas perderam um pouco essa essência do amor próprio, de se olharem, de se cuidarem. Elas estão muito preocupadas em, às vezes, dar conta de tudo, querer fazer demais, mas elas acabam doentes em um determinado ponto da vida. Não quer dizer que hoje, se eu não cuidar de mim, eu vou estar doente amanhã, não. Mas os anos passam. Eu hoje estou com 47 anos e eu sei o que eu venho enfrentando por conta só da minha menopausa. Então, assim, ó, imagina daqui a 5 anos como é que eu quero estar, como é que eu vou estar. Mas para que daqui a 5 anos eu esteja bem, como eu estou hoje, eu preciso começar a cuidar de mim hoje, tirar esse tempo, olhar para mim, fazer as coisas que eu gosto, não só querer dar conta de tudo, mas também fazer alguma coisa por mim, para eu me sentir feliz, para eu me sentir importante, para eu me sentir valorizada. Então, eu peço que todo mundo se cuide bastante na alimentação. A gente pode comer, gente, eu também como um sorvete, mas eu como uma bolinha, não 1 quilo de sorvete, né? A diferença está na quantidade da alimentação. Eu também como um pedaço de bolo, como, mas um pedacinho pequeno, não é meio bolo, né? Então, assim, tudo pode, mas tudo tem que ter um equilíbrio na vida. O equilíbrio é muito importante. É isso mesmo, ô Tânia. É, linda essas palavras suas. A minha cachorrinha tá latindo ali. Eu até fechei o microfone, mas vou ter que abrir agora. É, eu tava vendo as mensagens que o pessoal deixou aí. Olha só, teve a Ângela ali que deixou, teve. Agora sumiu ali. Peraí, deixa eu ver. Teve a. Eu não sei quem que é, acho que só tá o sobrenome ali, mas ela disse que ama conversar com você. E também a Marlene, que disse que você inspirou ela a. Eu até me emociono, sabe, Tânia, quando eu vejo esse tipo de comentário. Você inspirou ela a retornar os cuidados com a saúde dela. Sabe por que eu me emociono? Porque tem uma passagem na Bíblia que diz assim: mais vale uma alma salva do que o mundo todo perdido. E também diz que naquela parábola das ovelhas, que o pastor deixou as 99 e foi buscar uma, né? Então, se essa mensagem que nós trouxemos aqui hoje tocar em uma vida, já fez toda a diferença. Só uma. Mas eu tenho certeza que vai tocar em mais de uma, né? Toca na nossa vida. Sim. Faz a diferença em nós. Pode falar. E eu vou te colocar mais um ponto que eu pedi para Deus. Quando eu tive a certeza da minha cura, quando eu tive milagre na minha vida. Eu tenho dividido esse momento com muitas das minhas clientes aqui. Então, assim, ó, quando eu tive essa cura dentro de mim, que eu sabia que eu estava curada, eu disse para Deus que eu queria que Ele me usasse como instrumento de paz e de amor na vida das pessoas, para que eu pudesse ajudar as pessoas assim como eu recebi ajuda. Gente, vocês não imaginam quanta ajuda eu tive. Ajuda psicológica, emocional, ajuda das pessoas que vinham para mim. Teve uma cliente minha que trouxe pastel de peixe para mim. A outra veio fazer tapioca comigo aqui em casa, porque daí eu não conseguia comer direito, nada tinha muito gosto. Então elas vinham aqui em casa, elas trouxeram um bolo para mim. Isso tudo é tão importante, tu ter esse acolhimento, tu ter essas pessoas na tua vida. Então, assim, ó, não tem como a gente não querer fazer o bem, retribuir isso. Talvez eu nunca vou ajudar essas pessoas que me ajudaram, mas eu posso ajudar outras pessoas que precisam, que estão aí, que estão precisando de ajuda. E se for, eu sempre digo, meu dom é falar. Todo mundo me conhece assim, né? Que eu falo muito pouco, né? Então, assim, eu uso que seja esse meu dom que Deus me deu, de poder conversar, chegar nas pessoas, tocar as pessoas
com uma palavra, de tudo que a gente fala, se uma palavra fizer sentido, é que nem uma palestra. Às vezes tem palestra da CIPA dentro da empresa. Ai, todo ano é a mesma coisa. Não. Com certeza, às vezes tem uma palavra lá no meio que vai mudar alguma coisa, alguma percepção tua. Então, é assim também. Às vezes a gente acha que é tudo repetido. Não, não é tudo repetido. E muitas vezes o ser humano, ele precisa que a gente repita várias vezes até ele entender, até ele memorizar. Então, eu também passei por esse processo. Eu precisei ouvir várias vezes de pessoas me dizendo que Deus tinha me dado um propósito e que eu era capaz de vencer isso. Mesmo quando eu não acreditei em mim, eu tive pessoas que acreditaram em mim mais do que eu confiei em mim mesma, que eu não seria capaz, mas os outros me mostraram que elas confiavam em mim. Aí eu pensei assim, poxa, se o outro confia, por que eu não vou, né? Então, assim, ó, gente, por favor, cuidem-se, busquem isso dentro de vocês, olhem para vocês com muito amor, com muito carinho. Hoje eu pratico no meu dia o silenciar e sentir, muitas vezes. Fique em silêncio, observe a outra pessoa que está diante de você, muitas vezes ela está gritando por socorro, quando ela está ali falando coisas à toa, tu olha para ela e diz assim, nossa, essa pessoa nem sabe o que ela está falando, mas é uma forma dela mostrar que ela está precisando de ajuda. Então, hoje eu sempre digo, é mais tu olhar para o outro e ter a empatia que eles tanto falam, se colocar no lugar do outro, nunca duvidar que o outro esteja com dor, que o outro esteja ferido, porque cada um reage à dor de uma maneira. Eu sou muito resistente à dor, como a Dani falou, ela já não suporta tanto a dor, mas isso é com tudo assim, cada pessoa é única. Deus fez milhões de pessoas aqui nesse planeta Terra, mas não existe uma pessoa que seja igual a outra. Todos são especiais para eles, são únicos. Então a gente nunca pode julgar ninguém. Eu digo, hoje eu não julgo as pessoas, eu olho para elas e penso o que ela pode estar passando, por que ela está reagindo dessa forma, o que pode estar atrapalhando a vida dela, o que ela está carregando. Então, assim, às vezes um abraço silencioso pode mudar a vida de alguém. Um bom dia, um sorriso. Não precisa fazer muita coisa. Isso pode mudar muito a vida de alguém que está precisando só de um abraço e está precisando de um sorriso, de um bom dia. Mesmo que o outro não te responda, faça o que o teu coração estiver mandando. E o outro, ele com certeza vai se sentir mal, quando já aconteceu. De eu passar na rua, cumprimentar uma pessoa, a pessoa estava com aquela cara fechada, mas ela virou para trás e depois que ela tinha passado por mim, eu disse bom dia. Porque ela se sentiu mal na hora que ela não me cumprimentou. Então, assim, é o despertar das pessoas e a gente pode fazer isso. É isso mesmo, Tânia. Olha só que maravilhosa, né? Sabe as palavras. E sobre o que você disse do óbvio, esses dias eu até fiz uma live sobre isso, mas eu vou reforçar. Se você. Quem tem uma caixa de ovo ou uma caixa de leite na sua casa, depois que terminar a live, você vai lá e olha na caixa de ovo, na caixa de leite. Lá na caixa de ovo está escrito assim, e na caixa de leite também está escrito assim, ó, alérgicos, contém ovos. E na caixa de leite está escrito alérgicos, contém leite. É óbvio, gente, que contém leite na caixa de leite e que contém ovos na caixa de ovos. Mas está lá avisando. Se você é alérgico, olha, não coma, contém ovos. Então, o óbvio, ele também precisa ser dito. Parece que o que a gente trouxe aqui é óbvio, né? Poxa, outubro rosa, todo mundo já sabe. Mas é um despertar. Eu tenho certeza que nós todos fomos despertados nessa noite. Eu agradeço imensamente a sua presença, Tânia. Foi rico, muito rico esse nosso encontro. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco. Vou deixar salva essa live. Depois, você que quiser me seguir aí, me segue. Se às vezes você quer mandar para alguém para assistir depois, compartilha com a sua família, com as mulheres da sua vida aí que são importantes para você. E você que precisa, que de repente está passando por um momento difícil, um momento que é de dor física, mas daí também abala o emocional, estamos aqui também, eu estou aqui para te atender, então me chama ali no direct ou no meu telefone, que eu vou estar atendendo com você com muito carinho, tá? Deus abençoe todos nós, Deus abençoe Ângela, todos nós, uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Tchau, gente, um beijo. Tchau, Tânia, gente. gratidão. Eu que agradeço. Tchau.